No livro de Provérbios, no capítulo 5, lá no versículo número 15, a narrativa da Bíblia diz o seguinte: bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Então a narrativa diz para beber água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Só que a narrativa, ela existe um contexto por trás dela, mesmo sendo Provérbios. Olha, existem os adeptos de uma falsa ciência chamada urinoterapia. E os adeptos desta falsa ciência, com o nome de urinoterapia, afirmam que a Bíblia ensina o indivíduo que deve beber a sua própria urina para obter mais saúde e enlevo espiritual, baseado nesse texto. Que falta de respeito às narrativas e que falta de fazer aqui um exame do contexto do assunto bíblico. Como que isto está falando da pessoa beber a sua própria urina? A Bíblia não está ensinando isso, não. Do indivíduo beber a sua própria urina para obter mais saúde? Obter mais saúde? E ter um nível de espiritualidade mais elevada? Não, isso não funciona assim, não. Isso aí é muita molecagem, é muita bagunça. Então, a resposta que eu tenho é o seguinte: todo o argumento desse capítulo de Provérbios 5, aqui todo esse argumento, o contexto, gira em torno da lealdade no casamento. É só você ler o versículo 18: seja bendito o teu manancial e alega-te com a mulher da tua mocidade. Então é isso que está falando, sobre a lealdade ao cônjuge. Então o versículo 15 usa uma linguagem figurada em referência à relação sexual dentro do matrimônio em respeito um ao outro, e enfatizando que deve buscar o contentamento com a sua própria esposa legítima. Então esta é a água da sua cisterna, da sua esposa. É isso que a narrativa está dizendo. Então o objetivo do texto não é ensinar sobre a questão de beber a própria urina. Isso é falácia, isso é mentira, é engano, e dos grandes. Então tal interpretação é descabida e extremamente fora do mínimo que seja de senso textual. Então Jesus Cristo, que é a nossa única e suficiente água da vida, pela qual devemos saciar nossa sede espiritual, que está dentro do Evangelho de São João, no capítulo 10, no capítulo 4, do versículo 10, 11, 12, aquele 13, 14, aquele contexto ali de Jesus no encontro da mulher de Samaria, uma samaritana, junto ao poço de Jacó. Então a água que salta para a vida eterna, a fonte é Jesus, dentro do contexto da igreja cristã. Então esta aberração é muita deslealdade com a narrativa, é não respeitar todo um contexto que existe na narrativa do texto.
Então é bom a pessoa analisar o contexto de tudo para não falar bobagem, para não falar besteira, para não isolar texto de um contexto que está inserido naquele texto. Aí forma falácia, aberrações doutrinárias, exageros de interpretações, heresias. É complicado, viu?